Em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe. You make it easy. Bom dia! Que esse dia seja repleto do amor de Deus, da graça, da prosperidade do Senhor na sua vida. Nós sabemos que a riqueza que vem do Senhor, ela não traz dores, mas ela traz alegria, ela traz contentamento. E o meu desejo é que você conheça essa riqueza. Riqueza do ponto de vista realmente de valores, mas também muito mais do ponto de vista do teu interior, de uma alma próspera, cheia de Deus, desejosa do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre mais 3 características daqueles que são cidadãos do reino dos céus. Aqueles que Jesus ensinou, esses ensinamentos que Jesus trouxe lá no Sermão da Montanha e que trazem uma lógica muito diferente da lógica do mundo. Do ponto de vista do ser humano, isso é ilógico, mas nós vemos e conhecemos o Senhor quando temos essa experiência de realmente trazer para a nossa vida esses ensinamentos. E daí sentimos plenitude de vida. Esse é o desejo do meu coração. E hoje agora nós vamos para Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 8, e diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Bom, em primeiro lugar, nós vamos agora focar aqueles que são limpos de coração, prósperos, bem-aventurados são os limpos de coração. Jesus, quando ele fala de limpos de coração, Jesus, do meu ponto de vista, ele se refere àquela pureza que vem do interior. A religiosidade saindo de lado, as formas exteriores caindo por terra e dando lugar a um coração desejoso de Deus. O salmista ele diz assim: Senhor, quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu daqueles que me são ocultos. Nós temos muitos erros na nossa vida que são notórios, que nós vemos quando nós olhamos a palavra, ou mesmo antes de conhecermos a palavra, existe uma lei moral dentro de nós. Se porventura uma pessoa rouba, ela logo olha para o lado para ver se ela não está sendo vigiada. Se alguém não viu, ela se esconde por causa do erro. Uma pessoa que comete um assassinato, ela foge, ela começa a ser fugitiva. E tantas outras coisas que são notórias do nosso ponto de vista. Há uma lei moral que foi colocada pelo próprio Deus dentro de nós. Mas, além dessa lei moral, nós temos que ter um desejo, que aquelas coisas mais íntimas, aquilo que nós não notamos, aquelas coisas que não são mensuráveis do ponto de vista lógico, do ponto de vista humano, que nós não podemos mensurar, são essas coisas que muitas vezes estão escondidas no nosso interior e que nos afastam de Deus. Muitas vezes as pessoas elas se cobrem de uma religiosidade, elas procuram demonstrar uma santidade exterior e não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma pureza de coração, de um coração que deseja todos os dias ser mais santo, estar mais separado das coisas que são abomináveis diante do Senhor. Ser santo, ter temor de Deus. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria. O que é temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é detestar as coisas que Deus detesta e deixá-las. É amar as coisas que Deus ama e aproximar-se delas, tentar ser como Jesus era. Então, quando Jesus ele ensina os seus discípulos, ele diz, olhe, prósperos, bem-aventurados, mais do que felizes, são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A Bíblia declara que ninguém viu a Deus, que os olhos não conseguiriam resistir diante de Deus, porque Deus é santo, nós não aguentaríamos a santidade do Senhor.
mas nós vemos a santidade de Deus através daquele que Jesus enviou, o seu Filho amado Jesus Cristo. Ele viu o Pai, o Filho viu o Pai, Jesus viu o Pai, e através dele também nós conseguimos visualizar o Deus, o coração de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, eles terão uma percepção de Deus num processo gradativo. À medida que eu tenho esse temor de Deus, que eu detesto as coisas que Deus detesta, que eu desejo estar mais próximo de Deus todos os dias, através da separação daquilo que Deus abomina, quando eu desejo ser assim, eu começo a ter uma percepção de Deus. Eu começo a ver como Deus é. Eu começo a ser amiga de Deus. Eu começo a realmente ter essa filiação tão forte no meu interior que Deus passa a ser meu Pai, Jesus o meu irmão, e nós começamos realmente a pertencer a essa família que Deus está formando aqui nessa terra. Família de filhos e filhas que têm as mesmas características do Pai, limpos de coração, desprovidos de toda a religiosidade, realmente abrindo mão da aparência humana, daquilo que fazemos para agradar os homens, para ter um coração totalmente voltado para o Senhor. E outro versículo que eu quero abordar é o versículo 9, que diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aqueles que trabalham em favor da paz, aqueles que realmente têm um espírito conciliador e reconciliador. A Bíblia diz que quando nós recebemos essa palavra do reino dos céus, nós nos tornamos embaixadores de Deus. Nós temos um ministério que é o ministério da reconciliação. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Você vai ver a Deus, os teus olhos vão ver o Rei dos Reis, o Senhor da Glória. Como eu falei, é um processo. Enquanto estamos aqui nessa terra, vemos como que por um espelho, né? Vemos através da palavra como Deus é, através do Espírito Santo que traz essa paz no nosso interior. Mas vai ter um dia que nós estaremos face a face diante dele, e daí não veremos mais através de um espelho, mas nós veremos ele como ele é, assim como ele tem visto, como nós somos também. É isso que diz a palavra do Senhor. Um escritor, ele diz assim, que o pacificador é aquele que é capaz de pôr fim a uma briga e é capaz de um sacrifício para evitar uma discórdia. Será que você é capaz de um sacrifício para evitar uma discórdia? Se você é, então você está no caminho certo, você está ouvindo a palavra correta, porque você vai ver a Deus. Isso é maravilhoso. E a melhor forma de se levar a paz é de dentro para fora. Essas pessoas que promovem a paz, essas pessoas que levam a palavra do Senhor, elas têm um magnetismo, elas têm uma profundidade, elas têm um poder na palavra. E isso é para todas as pessoas que recebem essa palavra como regra de fé na sua vida. Para todas as pessoas que realmente buscam essa separação. Não é separação das pessoas, mas é uma separação para os princípios de Deus, uma separação para realmente amar e adorar a Deus. Não é ficar separado das pessoas, é no nosso coração, começa a partir do nosso coração. Aí você vai ser uma pessoa, um homem, uma mulher poderosa na palavra, um homem, uma mulher de profundidade, um homem, uma mulher de carisma, que atrai as pessoas. Isso são aqueles que são pacificadores, que são a habitação do príncipe da paz, que é o próprio Jesus Cristo. E o próximo versículo está a partir do 10 e diz o seguinte: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de Deus. À medida que você começa a receber essa palavra, realmente você começa a ficar diferente.
Você começa a ter uma paz que excede todo o entendimento e você deseja mais paz, você deseja mais relacionamento com o Senhor. E por isso, você fica diferente muitas vezes das pessoas que você convive, do meio que você convive. E talvez você comece a sofrer uma perseguição. Quando nós olhamos a palavra, os profetas de Deus, aqueles que realmente deram a vida por esta causa, realmente aqueles que amaram ao Senhor mais do que a sua própria vida, eles foram perseguidos. E não diferente é hoje, no nosso tempo. Nós somos mortos por causa disso, no Brasil, na cidade que nós estamos, mas existem no mundo muitas pessoas que estão sendo mortas. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você começa a receber o Evangelho, e você não tem uma transformação na tua vida, e você continua com paz com todo mundo, mesmo com aquelas pessoas que fazem coisas erradas, tá na hora de você rever o teu Evangelho, porque o Evangelho é novidade de vida. Tanto ele tem que transformar a minha vida, como ele tem que transformar o meio onde eu estou. E se eu começo a ser transformada, começo realmente a ter valores diferentes do que todas aquelas pessoas que talvez tenham convivido comigo durante tanto tempo, pessoas com princípios errados, que continuam fazendo coisas erradas, fatalmente você vai ser perseguido. Pessoas vão se voltar contra você, pessoas vão dizer, olha, agora você começou a ler a Bíblia, você começou a ficar louco. Tantas vezes eu ouvi isso. Para mim nunca teve problema, porque muito maior valor tinha aquela vida que eu tinha recebido. Por isso, eu sempre entendi e sempre me alegrei quando a palavra de Deus diz, olha, quando vocês forem perseguidos e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Eu me alegro, porque eu sei que quando eu estou com essa palavra, eu estou indo na direção do Senhor, estou indo na contramão do mundo, estou quebrando paradigmas, estou exercendo a justiça do próprio Deus, estou quebrando sistemas de crença errados, arraigados, que durante tantos séculos está tão arraigado na nossa sociedade. Para nós agradarmos a Deus, nós vamos desagradar a muitas pessoas, mas nós não devemos temer. Antes, devemos nos alegrar, como Jesus disse, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão, grande é o vosso prêmio no reino dos céus. É assim que nós devemos receber quando somos perseguidos. E muitas vezes as pessoas erradamente, por falta de conhecimento, elas dizem assim quando estão doentes, olha, isso é a minha cruz, eu estou enferma, essa é a minha cruz. Olha, eu estou pobre, estou indo à falência, essa é a minha cruz. Não. Aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é direito teu, é direito nosso. Mas em contrapartida, Jesus foi perseguido, foi mal compreendido, foi morto por causa dessa palavra. E da mesma forma, a cruz que devemos carregar é isso. Muitas vezes passarmos vergonha pelo nome de Cristo, é muitas vezes sermos perseguidos por causa da justiça de Deus, sermos perseguidos porque proclamamos uma palavra de poder. Aí nós devemos nos alegrar. Então, mude o teu sistema de crença. Lembra que eu falei que tudo isso que Jesus estava pregando ia contra a lógica do mundo, ia na contramão do mundo? Pois pronto, é assim mesmo. Os pensamentos de Deus são muito diferentes dos pensamentos do homem e nós devemos absorver aquilo que Deus está falando, porque só Ele pode nos dar salvação. Os nossos amigos e as pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes elas ficam enquanto elas têm interesse, enquanto os seus interesses são supridos, enquanto nós fazemos a vontade deles. E quando morremos, as pessoas mais amadas que permanecem conosco podem nos levar até a sepultura, mas da sepultura para lá somente Jesus Cristo, e é com Ele que nós devemos querer estar. Por isso agora eu quero fazer uma oração com você, para que você realmente queira viver este evangelho, essa novidade de vida, e você vai ver que você vai estar acima das circunstâncias, exultando e alegrando, se porventura você for perseguido, porque essa é a justiça de Deus e não dos homens. Feche os teus olhos e nós vamos estar orando. Deus, obrigada por esta palavra, Senhor.
Ó Deus, não obstante, Senhor, a tudo que Tu já nos previne na Tua palavra, em relação até perseguição, Senhor, ó Deus, nós queremos optar, Senhor, por vivermos esse evangelho de poder, Senhor, esse evangelho, Senhor, que transforma as vidas, transforma essas vidas, Senhor, que estão orando, Senhor, que estão entregando para o Senhor o seu coração, ó Deus, e que realmente, Senhor, elas sejam pacificadoras, Senhor, que realmente, Senhor, ó Deus, elas possam exultar e alegrar se porventura forem perseguidas, Senhor, e que realmente, Senhor amado, elas possam viver esses ensinamentos que Jesus deixou. Eu oro abençoando essas vidas e esses lares no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. No programa de hoje, nós falamos sobre bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Falamos sobre bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Falamos sobre bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça de Deus. São aqueles que, mentindo, disserem todo mal a respeito deles. Grande é o galardão deles nos céus. Eles devem se alegrar e se regozijar, porque grande é o prêmio no reino dos céus. Mas para nós sermos assim, somente com a força de Deus. Por isso convidamos você para estar conosco juntos, buscando essa força do Senhor, celebrando, adorando, louvando a Deus, ouvindo a palavra do Senhor, aqui nos nossos cultos, nas nossas celebrações. Está passando aí na tua tela os nossos horários, também seguindo-nos através das redes sociais e através do avportal.com.br. E que esse dia seja um dia glorioso na presença do Senhor, que você possa conhecer mais e mais de Deus, para que você seja uma pessoa entusiasmada, cheia de Deus. E até amanhã, se Deus quiser. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe